casa. Aí eu vim embora, passei na agência pra levar algumas documentações, pra pegar, não, pra retirar, e fui pra casa. E aí começou a maratona pro visto americano, que, gente, olha, foi muito exausto pra mim, vamos dizer assim, porque foi uma semana que eu tava de prova. No mesmo dia que eu ia fazer a entrevista, eu ia ter uma prova na faculdade. Então, assim, eu já tava muito nervosa com a prova, porque talvez eu tava com medo de não chegar a tempo, ter que fazer substitutiva, e também tava muito ansiosa pela hora do visto. Então, eu tive uma semana, foi até um período razoável, pra separar a documentação e tudo mais. Então, o visto, gente, quando vocês forem tirar o visto, pelo amor de Deus, gente, levem todos os documentos possíveis e imagináveis. Eu vou ser sincera, eles não pegaram nenhum documento que eu levei, nenhum, a não ser o passaporte, a confirmação da entrevista e uma documentação que a agência me deu, que foi o pagamento do SEVES. Como eu fiz pela agência, eles já resolveram isso pra mim, mas pelo que eu vi, quem não vai por agência, vai para turismo ou para estudo, que não seja com intermédio de alguém, você que tem que pagar esse eu não sei se é um formulário, eu não sei o que é, porque aí foi a agência que fez, então eu não vou saber te dizer. Mas é uma coisa, assim, aparentemente bem tranquila também de se fazer. Eu não sei como que funciona, mas dá uma pesquisada aí que com certeza você acha. Então, só foi isso que eles pegaram de documento. Tipo, eu levei um monte de documento, levei cópia de RG, levei o Lerite, porque no caso eu trabalho aqui no Brasil, então eu levei o Lerite, levei cópia da minha carteira de trabalho, levei o meu CNPJ porque eu tenho uma empresa aberta, levei as declarações da faculdade, levei meus documentos, além dos meus documentos pessoais, né? Então aí você tem que levar comprovante de pagamento, de conta de luz ou telefone. Enfim, eu sei que a minha agência pediu para me levar uma renca de documentos. Eu não sei também se varia de qual o seu objetivo, mas foi bastante documento que eu tive nessa semana que separar. E graças a Deus, ou não sei, eles não pediram nenhum. O extrato bancário, ó, já esquecendo, que eu acho que esse daí eles pedem para todos, que é o extrato bancário, só que eles não pediram meu extrato. E aí, beleza. Quando eu cheguei lá também, meu visto estava agendado para as 9h50. Então, como eu sei que é um pouco longe aqui de Santo André até o Morumbi, porque é lá no Morumbi que você tem que ir, é mais ou menos 2h30 o meu trajeto. Então, eu saí daqui 6 horas da manhã, não, saí 7 horas da manhã e cheguei lá às 9h30, que eu desci na estação era, não, que eu cheguei no consulado era 9h30. Então, as primeiras informações muito importantes. Você não pode entrar com nenhum eletrônico. Então, esquece celular, carregador, como é que fala? Fone de ouvido, esquece. Então, assim, como eu fui sozinha, no dia até meu namorado ia comigo, só que ele não pôde ir, que ele teve que resolver uma outra coisa, eu tive que ir sozinha. Só que eu também não podia ir sem celular. Então, lá, quando você tá chegando no consulado, tem um pessoal lá, tem umas lojinhas que tem o guarda-volume. Então, você pode deixar a sua bolsa lá e é até melhor, sabe? Eu acho que você sair sem celular não é legal, né? Porque se você precisar falar com alguém e talvez se alguém também for te acompanhando, demora um pouco, às vezes a pessoa vai ficar impaciente. Então, eu acho até bacana você ir sozinho, se você não tem medo de andar sozinho e tal. No caso, né? Porque eu sei que tem gente que vem de outros estados, é um pouco mais complicado. Mas se você quer de São Paulo, eu acho que é super tranquilo você ir sozinho, não vai ter nenhuma dificuldade. Guarda lá no lugar adequado, eles te dão a chave, você fica com a chave, então só não leva nada de valor, né? Mas, enfim, as coisas básicas eu tinha levado porque eu ia precisar e deixei lá, eu paguei R$10. Eu não achei tão caro porque é o período, não é por hora, então se você ficar lá 1 hora você paga R$10, se você ficar 5 horas você vai pagar R$10, então foi bem tranquilo. Então eu deixei a minha bolsa no guarda-volume e entrei só com a documentação necessária, que eu levei numa pastinha transparente, tudo certinho, na ordem, passaporte, no caso a minha carteira de trabalho e todos os demais documentos que eu tinha que levar. Então quando você chega lá na portaria, na recepção, eles pedem seu passaporte, suas comprovações. Aí você vai na linha, anda na linha. Você anda numa linha, acho que era azul, não lembro.
Aí você vai passar por uma revista, lá você vai passar pelo campo magnético. Eu não sei se é campo magnético que fala, mas se você já viajou de avião, sabe que tem que passar lá pelo detector de metais. Então você passa, como eu só tava com a pastinha, eu passei direto, não apitou, teve uma mulher lá que tava com salto e ela teve que tirar o sapato. Então, gente, também cuidado, meninas, não precisa se emperiquitar toda pra tirar o visto. É uma coisa bem tranquila, vai com uma roupinha social, uma roupinha light, mas assim, não precisa de exagero. Pra vocês terem ideia, tinha uma moça lá na minha frente que ela tava com roupa esportiva, ela tava de leg, tênis e uma blusa de malhar, né, enfim. Não sei se ela conseguiu visto, mas pra você ver que você não precisa ficar tão preocupado com a vestimenta. É lógico que você também não vai, né, ir com decote, com shortinho, lógico que não. Mas vai com uma roupa, sua melhor roupa que você tiver, entendeu? Pode ir de tênis, eu fui de tênis, fui com uma calça preta, um tênis e uma blusa de frio. Então, graças a Deus deu tudo certo. E eu vi várias pessoas lá com vários tipos de roupa, então tinha gente com turbante, tinha gente que tava com regata e mostrava as tatuagens, sabe? Então, eu acho que quanto a isso você não precisa ficar bitolado. Então a gente passa pela segurança, aí da segurança você vai pra uma fila. Tipo, eu achei isso muito irado, porque na minha cabeça, a entrevista era você entrar numa sala, tipo, fechar a porta e você falar com o rapaz, né, com o entrevistador. E não é nada disso, gente, não é nada disso. Você fica numa área aberta, tem vários guichês, e aí, tipo, você fica numa fila, né, por exemplo, são 22 guichês, se eu não me engano, e as pessoas ficam atrás de você, o próximo, né, o próximo fica atrás de você. E aí você tá falando, tipo, eu tava escutando que a menina da minha frente tava falando com um entrevistador. Então todo mundo se escuta, não tem privacidade, vamos dizer assim. Só pra vocês terem noção, você fala com o cara em pé. Então ele tem, lógico, lá um vidro protetor, e ele fala, você escuta pelo alto-falante e responde. Só tem a parte de baixo que você coloca a sua documentação, e aí se ele pedir, claro. E aí você se comunica assim, tipo, é super rápido também. O que demora é a fila, mas a entrevista em si, pelo menos a minha, foi super rápida. Então, aí eu fui pra primeira fila. Eu já fiquei muito nervosa, porque eu já pensei que era a fila da entrevista. Tipo, meu Deus, onde eu tô, onde eu vou? Porque quando eu entrei, quando você passa pela segurança, vai ter de novo uma recepçãozinha. Ela vai falar, vai pro guichê tal. Aí, os últimos guichês, se eu não me engano, são 3 guichês no final. Você vai lá para eles, de novo, verificarem a sua documentação. Aí eu fui, só que eu não sabia que era para verificar a documentação. Eu já pensei que era entrevista, eu já fiquei super, meu coração já tava acelerado. Aí eu cheguei lá, ele falou, por favor, peça seu passaporte, não sei o que, e põe a digital. Aí ele confirma as digitais que você tirou lá no caso. Aí beleza. Aí ele falou, agora você procura aquela mocinha, que fica uma mocinha de vermelho sentada, tipo aquelas, posso ajudar? E ela te direciona de novo para uma fila. Aí você vai, essa fila demora mais. Aí você vai para outra fila. Aí eu fui para uma fila, acho que era o guichê 12, nem lembro mais. Tava tão nervosa que eu nem lembro. E aí essa é a hora mais torturante, assim, a hora mais difícil, pelo menos na minha opinião. Porque assim, eu acho que na minha frente tinham 4 pessoas. E ficam 4 pessoas na sua frente. E a distância da primeira pessoa, né, da fila até o entrevistador, acho que é 1 metro. Então você escuta tudo o que tá acontecendo. E até chega a ser engraçado, porque se foi reprovado, se foi aprovado, você tá vendo as perguntas que eles estão fazendo, o que ela tá respondendo. E assim, você fica, meu Deus, todo mundo vai escutar o que eu vou falar, e se eu falar errado, sabe? É bem tenso essa parte. E aí eu lembro que os 2 que estavam na minha frente foram aprovados. Eu até lembro, eu tava escutando que ele ia pro casamento da irmã dele, a irmã dele ia casar com um americano, e ele ia pro casamento. Aí o entrevistador perguntou, além disso, né, o que ele vai fazer lá. Perguntou, acho que ele já tinha ido pro Canadá, ele perguntou o que ele foi fazer no Canadá. E ele respondeu que tinha ido fazer curso de francês e perguntou se ele trabalhava no Brasil, alguma coisa assim, o que ele fazia. Só que aí eu não lembro da resposta. Aí ele falou, seu visto foi aprovado, boa viagem, foi embora. Aí foi a menina da minha frente, que ela era cinegrafista e ela ia pra Hollywood pra fazer um curso lá, alguma coisa assim. Só que essa menina, ela era bem diferente, assim, ela tava com uma roupa toda preta, tinha tatuagem, sabe, tinha piercing.
e mesmo assim o visto dela foi aprovado. Eu tô falando isso só pra vocês, assim, né, verem que não tem essa coisa tão burocrática, mas pra ela eu lembro quais eram os vínculos dela aqui, perguntou com quem ela morava. Aí ela falou que morava, se eu não me engano, com o avô. Aí ela perguntou o que o avô dela fazia. Aí ela falou que ele era professor e tal. E o visto dela foi aprovado. Aí chegou a minha vez, né? Ai, meu Deus. Me dá até um frio na barriga só de lembrar. Fiquei super nervosa, mas eu tentei manter a calma e não demonstrar tanto nervosismo, porque eu vi em vários blogs que falavam que era bom você não demonstrar tanto nervosismo, né? Porque não era necessário, primeiro que não era necessário, e segundo porque isso podia te prejudicar na hora de você conversar com o entrevistador. Aí ele falou bom dia, eu falei bom dia, ele pegou meu passaporte, começou a mexer lá no computador. Aí eu lembro que ele me fez só 2 perguntas que foram muito tranquilas. Aí ele perguntou, quando ele viu que o meu visto é o J1, que é de au pair, ele perguntou se eu falava inglês. Aí eu respondi que sim. Aí ele ok, aí ele já começou a falar inglês. Aí ele perguntou qual era a minha profissão aqui no Brasil. Aí eu falei minha profissão, Finance Assistant. E aí, beleza, aí acho que ele deve ter confirmado essa informação no meu DS-160, e ele não falou mais nada, ele continuou digitando. Aí ele perguntou se eu estudava aqui no Brasil, aí eu falei que sim. Ele perguntou onde? Aí eu falei o nome da minha faculdade. Aí ele falou, então tá bom. Aí continuou digitando, aí ele colocou o plastiquinho de novo lá nos documentos, falou seu visto foi aprovado, faça uma boa viagem. E aí eu saí de lá muito feliz, muito aliviada, porque, gente, foram uma semana, assim, as semanas mais complicadas e mais nervosas da minha vida. Graças a Deus deu tudo certo. E a minha dica final pra vocês, né, depois de tudo isso que eu passei, primeiro, gente, acho que primeiro de tudo, você tem que ser bem organizado, sabe? Separem os documentos certinhos pra você não ter nenhum tipo de problema. Pesquisa na internet, até no site do consulado tem algumas informações importantes do que você tem que levar, o que você não precisa levar, como se comportar. Eu acho que você se informar já é um grande passo para você não fazer nada errado. Se acontecer alguma coisa diferente, você saber como agir, sabe? Não ficar meio tipo perdida e ele perceber. Porque eu acho que é bem relativo essa coisa do visto. Eu acredito que a questão do entrevistador ir com a sua cara, mas eu também acredito que faz parte também de você passar confiança para ele e saber os motivos e seus objetivos quando chegar nos Estados Unidos. Porque, queira ou não, ele tá aprovando uma pessoa para morar nos Estados Unidos. Então, assim, é difícil você saber se a pessoa está indo para lá com uma boa índole ou não. Então, tenta passar a sua melhor imagem, vamos dizer assim, para não ter problema. Então, minhas dicas seja organizado, seja confiante. Eu acho que isso é bem importante. Não tenha medo, assim, lógico que nervosismo bate na hora. Eu li várias vezes para você não ficar nervosa, mas na hora eu fiquei muito nervosa. Só que eu consegui não demonstrar isso. Fui bem confiante de mim, segura, e graças a Deus deu tudo certo. Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Se você tem alguma dúvida ou se você tem algum comentário para fazer, se você já passou por isso, deixa o seu comentário aqui embaixo, conta pra mim como foi sua experiência, eu vou adorar saber como que foi. E eu vou começar a fazer vídeos agora. Como eu vou viajar, eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, para ajudar a levar informação. Então, se inscreva no canal para ficar ligado, né, quando vai ser meu próximo vídeo. Eu viajo agora em dezembro, então ainda tem muita coisa que eu vou postar, provavelmente, em questão da minha mala, as preparações, o meu treinamento lá, porque eu vou ficar uma semana em New York e depois eu vou para Seattle. Eu não falei para vocês, né, mas eu vou para Seattle, em Washington. E eu tô muito contente porque é uma cidade que estava nos meus planos em conhecer e eu vou poder morar lá. Então, eu espero muito poder ajudar vocês com informações, com dicas e também fazer alguns vlogs e mostrar como que funciona por lá as coisas, família, cultura, língua e tudo mais, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!